something like that, but I can't do this. I can't drive you around while you go around killing people, man. It ain't my job. Tonight it is. Fala pessoal, aqui Eduardo Brandi. Aqui é Léo. Ei, Opa, tudo bom? tudo bem? Colateral. Colateral. Você não tem como reclamar desse título. Não, não. E a tradução ficou uma obra de mestre. Só tiraram o L do negócio. Para ninguém ler colateral. É. O engraçado é que o título não me faz muito sentido nem em inglês, cara. Eu não entendo por que chamaram assim. As pessoas acham que é por causa de um diálogo do filme que fala que ele é collateral damage, que ele é dano colateral. O Jamie Foxx fala isso uma hora. Ah, ele fala isso em algum Ele momento? Eu fala não quando uma hora que notei. ele tá. Tá o Tom Cruise, né? O Vincent, tentando convencer ele de fazer alguma coisa. E ele tá meio puto, fala assim: nisso aqui eu sou dano colateral. Mas, na verdade, não é esse o motivo. O motivo é que num dos roteiros e numa cena cortada, o codinome do Vincent era colateral. Era Vincent Colateral. But that makes no sense. É, não. Mas ele era o. Era um diálogo que tá naquela cena do jazz. O Ah, diálogo era um pouco estendido e tinha essa revelação. mas era para ser pronunciado colateral ou era colaterale? Laterale. Vinte colaterale. E talvez ele era Colaterale. italiano. Não sei. Bom, na verdade, eu acho. Eu gosto de colateral como título. E eu acho É que a legal, ligação é de muito mais a é. ver com o fato de ser um dano colateral ao Max, né? Que é o Jamie Foxx. Ainda mais na hora Uhum. que ele faz o diálogo, então eu acho que faz sentido, assim. É, é um clássico do Michael Mann, né? É um clássico. Esse é o primeiro filme do Michael Mann que a gente faz. É. E já acho que é o 20º do Tom Cruise que a gente faz É, aqui. provável. Se for contando. É, se for listar, a gente vai gastar uns 2 minutos Ah, nisso. provável. A gente vai Mas, lembrando durante o episódio. Mas o Michael Mann é muito foda, assim, o primeiro filme que eu vi dele foi com certeza, O Últimos Moicanos, né, que fez um puta sucesso na época, um filme de 92, uhum, com o Daniel Day-Lewis, que é sonora maravilhosa também, puta fotografia. Mas um deles o dele que eu mais gosto continua sendo o Fogo Contra Fogo. Acho Fogo Contra Fogo um puta filme. Heat. Heat, em inglês, que é o filme que Né? tem foi a primeira vez, foi a primeira união, né, do De Niro com o Al Pacino, que na época eram os dois caras muito, muito fodas. E as pessoas estavam muito animadas pra ver os dois juntos. É um excelente É. filme. Ainda tem o Val Kilmer, uma puta de uma cena de tiroteio. Vou falar uma coisa polêmica aqui. Eu acho o Heat um pouco sacal. É, Depois eu de acho ele 2 horas. maneiro. Eu acho muito Ele é Heat. longo demais, cara. Tem Ah, muita ele é coisa longo, ele não é que. um filme culto, não. Mas eu gosto do Heat. É, acho que tem bons momentos, mas assistir ele do começo ao fim, ele é pesado pra mim. É, Começo a ficar meio entediado depois de um pouco. Mas é que você tá numa geração TikTok, cara. eu sou TikToker, né? Essa é TikToker. Agora, posso falar uma coisa interessante? A gente pesquisou que não lembrava quantos vilões o Tom Cruise já interpretou na carreira. E segundo o ChatGPT, ele só foi tipo 2,5 mais ou menos, né? É porque o ChatGPT, na verdade, ele ainda comete uns erros, você tem que ficar corrigindo o ChatGPT. Cara, Bom, eu esse, realmente esse claramente ele. eu gostaria de falar que eu gosto muito impressionante a pessoa que confia o trabalho dela ao ChatGPT, assim. Porque pra mim, É, ChatGPT é uma coisa que funciona bem quando você sabe do que você tá falando, você só quer agilizar as paradas. Porque eles é. mandam uma lista que tu fica assim, tá, essa é a sua lista? Pô, mas isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui não é bem assim. Mas não errou tanto nesse caso. Ele falou que ele fez Colateral, Lestat, que é Isso eu considerado perguntei quantas vezes ele morria no filme. Ah, ok, não. Aí tá. Aí ele falou que ele morreu no. Ele falava que no entrevista com o vampiro ele morre, mas o personagem volta nos filmes seguintes. Eu digo que fala pra ele que não. Ele, na verdade, ele Puta que morre, ele volta pariu. no terceiro ato. Caramba. Caramba. Essa é um erro grotesco, hein? Aí quando volta, aí quando você fala isso, ele, nossa, você tem toda a razão. Obrigado por me corrigir.
Agora você tá na lista dele, quando eles tomarem conta de tudo, he's gonna bump you off, sabe? Vai mandar um Vincent Não, acho te que não. Acho que vai caçar, botar, vai capaz de entrar como consultor, assim. né? Agora, interessante do papel interpretado pelo Tom Cruise nesse filme. Mas esse foi o primeiro filme de ele como vilão, tá? Só pra. Por isso que ele ficou marcado nesse filme, porque esse foi o primeiro papel dele de vilão. Mas pra mim ele fica muito mais Tom Cruise como vilão do que o Tom Cruise mais tradicional como herói. Porque eu acho ele tentando não ser Tom Cruise fica mais notável como Tom Cruise, entendeu? E acho que Pra Tom mim. Cruise é que nem um Jack Nicholson, ele não consegue não ser. Eu não tô falando que ele que não seja um bom ator, tô falando só que ele não consegue. Você olha pra ele, você vê Mas ele. ele é verdade, ele é tipo o Michael Jackson, né? Ninguém, inclusive eu também eu fiz uma pequena pesquisa aqui. Então, olha como Tom Cruise se preparou. Ele levou tão sério esse papel. Tom Cruise preparou-se para viver o assassino Vincent em Colateral com um treinamento intenso de tiro tático e manuseio de armas reais. Até aí, Muito basicamente, justificado, né? ele sempre faz isso, né? Resultando em cenas de ação extremamente realistas. É, realmente são muito boas. Não, É. eu acho boas, assim. Eu acho a maneira que ele segura a arma muito boa, assim, de movimentação. Uhum. Agora tem mas wait. Ele também realizou um experimento de método, passando um dia como um entregador da UPS, que é tipo essa SEDEX, É. em Los Angeles, para aprender a se misturar anonimamente na multidão. Ah, quem nunca, né? Duvido que não tenha sido reconhecido imediatamente. Ao menos que ele se vestiu como o Les Grossman, que ele. E mesmo assim dá pra perceber que é ele. Dá pra perceber. Que é do É, Tropic Thunder, pra quem não lembra, o filme de tá aí, ó. 2008, né? É. Esse é o terceiro vilão que ele fez, talvez. Né? Que é É o porque é que a coisa de Antago- vilão, ela tem. Uma coisa é você ser vilão, outra coisa é você ser antagonista. Você é um personagem mau ou você é um antagonista? São duas coisas diferentes, assim. Porque o antagonista ele tá muito. Quem é o oposto do protagonista, né? Então você, por exemplo, você mais ou menos tem que criar esses raciocínios. No geral, Sim, ele, sim. né? Quer dizer, portanto que o primeiro vilão que ele fala que ele é vilão, que é considerado, é colateral. Mas você poderia dizer que Lestat ele é mau. Uhum. E não deixa de ser Teve verdade. um filme que eu não cheguei a ver com o Sean Penn e ele. Eles estão, tipo, num exército numa escola militar. E parece que ele não é um. Ele é uma personagem meio escroto nesse filme também. Mas eu não me lembro o nome. Acho que é Reds, talvez? Não. Eu não sei, eu não Não, tô reconhecendo esse filme. não é um filme. É um daqueles de início de carreira dele, talvez. Então, Uhum. tanto que nem o ChatGPT lembra disso aí. Mas certamente. É, porque também tem que entender se a pessoa é má ou se ela é babaca, É, escrota. complexa. Por exemplo, no É meio Magnolia, o bully. personagem dele é um personagem escroto. Assim, o Colateral ele é inquestionavelmente o vilão, né? Sim, Ele sim, é uma, com certeza. ele é o antagonista sem sombra de dúvida. Sim. E, e eu tinha aquela teoria, né, que eu pesquisei. Ele tá com uma, ele tá um silver, ele tá com o cabelo grisalho e todo meio, look meio George Clooney ele nesse filme, né? E tô vendo você queria falar alguma coisa aí? Não. Não? Ah, você Sobre quer que eu fale? o. Você tá falando, tô esperando você terminar de falar. Eu achei que você ia falar como ele se descreve. Ah, sim, isso é maravilhoso. Por exemplo, mas eu tô esperando você terminar de falar. Não, obrigado, eu agradeço, mas pode falar aí que depois eu Porque quem continuo. assistir o making of do filme mostra ele falando do personagem dele, escrevendo, ele vai falando com muita empolgação, quase, quase erótica do visual dele. De como ele tem um cabelo, ele fala a Silver Fox Hair, um cabelo Uma grisalho. raposa grisalha, né? É, porque Silver Fox é o termo, né, que é Silver usado em Fox é inglês. quando o cara é considerado atraente a mulheres, mas ele já tá meio grisalho, né? É. É, mas aí eu não sei, sei lá exatamente como é que funciona esse tempo. Mas ele aí ele fala assim, um corpo maravilhoso. Não, ele fala que Ele fala isso também? os olhos maravilhosos. Isso diz, cara, você tá falando de si mesmo, né, É, tá cara? só que você praticamente tá falando de você, só que com terno cinza e um cabelo grisalho agora. Muito esquisito, cara. Me pegou também quando eu vi isso.
Sabe? É uma Mas coisa a meio, minha. meio confusa, assim, né? Mas eu vou te falar que pra mim sempre me incomodou demais o look dele. É uma peruca tão gritante a parada do negócio que eu construí meu side story, que não é falado no filme, nada, mas sendo que ele é um assassino que tá sempre no anonimato, assim, que o trabalho dele é não ser reconhecido e matar pessoas, Hum, faz sentido que ele estaria com disfarce. Então, sim. pra mim, ele na verdade, ele é Tom Cruise, vestido de. O personagem, na verdade, não é grisalho. Ele tá com uma peruca pra se disfarçar na noite, enquanto É, ele na verdade, faz. Ele na verdade é fica todo assassinando. um disfarce, na verdade é o Jack Black. Ia ser genial. Ia ser bem maneiro. Por sinal, cara, você sabe outros nomes que foram cogitados para esse papel? Porra, teve nome pra cacete. Teve o Seu Crow foi um dos grandes, o último, né, grande chamado, né? Uhum, Tanto que foi ele que uhum, puxou o Michael Mann pro filme, uhum, que uhum, eles tinham acabado de fazer aquele filme, como é o nome daquele filme? O Informante. uhum, E uhum. até, pô, foi pra vários Oscars na época, tal. Foi um grande filme na época. É um bom filme, é. É um bom filme, um bom filme. Eu nunca revi, nunca tive vontade de rever. É. É um filme que eu assisti uma vez e eu fiquei muito satisfeito com ele, né, uma vez que eu assisti. Mas não é um filme Aham. que eu tenho vontade de ficar revendo e tal. Mas antes disso esse filme passou por um monte de gente, um monte de diretor, até o Fernando Meirelles, de Cidade de Deus, por um tempo foi considerado para dirigir esse filme. É, eu ouvi falar. Spielberg foi oferecido esse filme, muita gente foi oferecido esse filme. Até chegar no Michael Mann, né? E o Michael Mann ele já tinha um visual que entregava muito bem para esse tipo de filme. E assim, eu acho que foi uma excelente escolha, eu acho que o Michael Mann, foda. Uhum. É. E eu acho Mas que além. ah, Você viu que o John Travolta também foi o considerado? John Eu não consigo. Travolta, Johnny Não consigo. Depp. Foi oferecido. Acho que Val Kilmer foi pra mim. Foi muito gente, foi quase todo mundo, assim. Aquelas listas que vão mandando pra todo mundo. Fisicamente, eu acho que ninguém faria me convenceria tanto quanto o Tom Cruise é capaz. Porque digo o que você queira dizer, o cara se entrega mesmo, né? Talvez o único cara que talvez se entregasse tanto quanto poderia ser, talvez se ele fosse um pouco mais velho nessa época, é o Keanu Reeves, que basicamente é John Wick, copia. Eu vejo muito Sim. Sim. desse personagem no John Wick, né? É um pouco mais absurdo, mas Não, eu acho que o John Wick ele é a versão do Vincent, só que com um grande lore por trás. não só lore, é um pouco mais exagerado até. Então, é um Por lore ma- enorme, são um bando de assassinos, que tem não sei o quê, tem moeda própria, tem um hotel. Mas na verdade é mais ou menos o Vincent, só que com mais pompa e Não, e o John Wick é imortal. Você não consegue matar aquele cara. O John Ele é Wick é tipo o imortal também. Exterminador. O Vincent, ele é casca grossa, mas ele morre no fim. Sim. Enfim. Mas além dele, temos o Jamie Foxx. Primeira vez do Jamie Achei Foxx que você ia aqui, falar né? do Jason Statham, que Não, a aparece. gente vai chegar já. Vamos É. falar dos principais, depois a gente fala dos diversos coadjuvantes que aparecem aqui. Pontas. Mas o Jamie Foxx, esse era o ano do Jamie Foxx, né? Foi esse o ano do Jamie Foxx que ele ganhou o Oscar. Ele foi nomeado duas vezes, né? Um por esse e E, por Ray que ele e, na, ganhou. na verdade, ele ganhou o Ray. Oscar pelo Ray, né? É. Ele foi indicado É. pelo Colateral. Né? Nesse mesmo ano ele estava indicado com dois, tá? Com o Ray e com o Colateral indicado, então ele ganhou dele mesmo, mas como Ray. Quer dizer, um estava em protagonista e o outro era coadjuvante. Na verdade, não estavam É. competindo na mesma posição, mas estavam no mesmo É. ano, né? As duas. É. Mas nesse momento, pra mim, parecia, pô, agora a carreira desse cara vai explodir, né? Vai estourar. E depois não foi a lugar nenhum, né? Não, esse cara faz muita coisa. Cara, nada com esse Eu acho que ele A-list, não, vo- assim, ele não trabalhou mais com grandes diretores. Assim, ele fez com o John. Tarantino, né? Mas fora isso, que mais de alguma relevo? Depois. Não, depois não fez grandes coisas assim. Acho que ele não pegou grandes atores, ele não pegou grandes diretores, cara. Eu me lembro bem dele quando ele fez com Oliver Stone, Domingo Qualquer, o Any Given Aham. Sunday, É. que ele é o cara lá, que é o Mas isso foi jogador. antes do Ray, cara. Não, esse é antes, foi o primeiro, então, Tipo, esse foi o ele tava, primeiro ele que eu me tava lembro bem dele. escalando, ele tava em ascensão. E É. o 2004 foi o ano dele, Aí cara. depois disso, exato.
Aí depois disso ele foi fazendo várias coisas, ele fez o Ali, que fez muito bem, que também é do Michael Mann, Uhum. né? Aí depois ele foi pra fazer o Colateral e o Ray. Qual papel ele fez no Ali? Eu acho que era irmão do Ali. Que era o Will Smith, né? É. O Smith é o Cassius Clay, o Ali, né? É. E eu acho que ele era irmão, se não me engano. Tudo bem, mas era um cara que a carreira tava esquentando pacas e depois. Pui! É, depois meio que. Era, e porque Ele é muito depois ele fez. respeitado ainda, né? Claro, Lembra mas quando ele ele. fez aquele Eletro naquele Homem-Aranha péssimo? É, ele fez um Eletro no Homem-Aranha. Eu me lembro Ele se dele naquele lascou. outro filme também, o do Baby Driver, né? o Baby Driver. Uma bosta aquele filme, Que né? é, eu acho que filme ruim, cara. E eu gosto do Edgar Wright. Gosto muito do É, Edgar Wright, mas porra, mas que filme chato. é. O filme nem é Anyways, longo, mas ele parece longo, de tão chato que ele é. é. Falando em Will Smith, temos também a Jada Pinkett Smith. Ah, sim. Exatamente a primeira vez que ela aparece por aqui. Primeira vez, né? Não, É. é a primeira vez. Que ela aparece E, no Matrix, mas ela aparece nos seguintes, a gente só fez o primeiro. a gente não falou das sequências É. toscas. É, E curiosamente ela e aparece no Pânico 2 e a gente falou do Pânico 1. é verdade. Bom, ela tá então nas redondezas dos Ela nossos então episódios. tá na área. É. Além dela, temos também Jason Statham numa ponta que, se você piscar, você não vê. É, mas é baseado naquele filme dele, o Transporter, né? Que é cool, né? Que é Que é o conectado no mesmo, universo. e na verdade é considerado como se fosse o cara do Transporter mesmo, né? Pra quem não lembra É. que ele ficava dirigindo. Eu esqueci o nome desse filme em português. Só que ele tava mais pesado nesse filme. Ele não tava. Ele É, mas tava. ele era. Mas eu acho que o Transporter era uma coisa assim. O Transporter era bem legal. Eu achava legal aquele filme. Nunca mais falaram dele, mas eu acho o É. filme bacana. Tá vendo? Esse cara depois trabalhou mais do que o Jamie Foxx. Sim. Engraçado, né? E, é. E além dele, temos o Mark Ruffalo, que é a Mark primeira vez que ele Ruffalo. aparece. Ele já apareceu aqui, não, né? Mark Ruffalo, não. Não que eu me lembre. Acho que não. Ficou Eu mais gosto muito do Mark conhecido como Ruffalo. Acho Incrível Hulk. um excelente ator. Ele é muito bom, ele Ele é passa muito bom. uma tranquilidade, né? Eu acho que ele tem uma maturidade maneira, assim. Eu acho um cara muito legal. É. Ele tem aquela Na época cara. ele ainda não era muito conhecido quando ele fez esse filme. Ele, ele tem cara daquele garoto que teria sido seu amigo no high school. É, pois é. É, Ele e a parece um gente cara vê. muito pé no Ele não chão, tem. assim, um cara que você. É, o visual dele pra esse filme tá horroroso pra mim, porém. Aquele cabelo lambido pra trás, tá muito tosco. É, mas eu acho que é porque era um visual dos filmes da época, tinha uma época ali, naqueles anos ali, no início dos anos 2000, que tinha muitos filmes com aquele visual, uma coisa É, meio policial ali em cara, Los Angeles, Califórnia, e tinha umas coisas latinas misturadas com não sei o quê. aquele maluco tá em Los Angeles, mas o look dele grita Miami. É, tudo meio confuso, assim, uma coisa, mas eles tinham aquela coisa latina, né, que tinha muita coisa É, das gangues latinas. Então é. tinha Ele faz um trabalho maneiro. mas ele, no caso, ele é um policial, mas essa coisa tava ali, né, tinha vários filmes legais naquela época com essa onda, assim. E além dele, temos também o nosso querido Javier Bardem. Você pesquisou se ele tem crédito nesse filme? Que eu tentei ver no fim do filme, não aparece, mas ele é o vilão que contrata o personagem do Tom Cruise para fazer Ele tá sem a Félix, execução. ele tá nos créditos. Tá no. Tá bom, ok. Né? Então eu que dormi no ponto quando. Mas é o Félix. É o Félix. Esse foi o primeiro filme americano dele, se não me engano. Ele, é claro, já tinha feito filme pra cacete na Espanha, né? Ele tinha feito excelentes filmes, desde Ah, Até a foi a estreia Lua, dele no Amor filme. Ramon, Ovos de Ouro, saca? Eu gosto muito daquele cinema, Carne Trêmula, que eu acho um dos grandes filmes do Almodóvar. Uhum. Mas esse foi um dos primeiros dele Se não for o primeiro, acho que foi o primeiro filme É. americano dele. E ele fez um filme que era. Ele ficou meses pra poder pegar aquele sotaque de falar inglês com sotaque mexicano. Uhum. Porque na verdade ele é espanhol, não é mexicano.
Mas ele ficou, mesmo pra ter uma cena muito curta, ele ficou meses ali de preparação. Todo mundo ali, na verdade, ficou meses fazendo as coisas, porque tava todo mundo levando extremamente a sério esse filme. E você vê É, isso no filme, claro. eu te perguntei se valia a pena, se você acha que faz uma diferença, porque o que a gente vê não é um filme muito complexo, assim, Eu acho na... ele um filme E, complexo, sim. Eu acho ele você não, eu acha acho que ele ele é um filme complexo? complexo, eu acho que ele tem muito silêncio. Sim. Eu acho que ele tem muito poucos estímulos. Por exemplo, hoje em dia, se fosse um filme da Netflix produzindo, jamais conseguiria ficar dessa maneira. Porque é um filme com Uhum, muito silêncio. É um filme com que o carro vai andando, porra, de noite, um tempão. E hoje em dia, e eu não vou falar essa geração porque eu não quero pensar, porque hoje em dia a gente, como um todo, tá com o nosso déficit de atenção está muito fodido. Por causa uhum. de Não redes sei- sociais, internet, Instagrams, YouTubes, Reels, porra, não sei o que. Nosso, isso me inclui, eu acho que praticamente quase todo mundo. Então você Uhum, pegar um filme desse com essa paz, que esse filme tem uma paz assim absurda. Eu tava revendo esse filme agora essa semana, né? E o filme ele vai indo, a trilha vai tocando, o carro vai andando. Porra, ele não é um filme chato. Ele tem um ritmo muito bom. Ele uhum. não é um filme que me cansa. Mas ele é um filme que ele sabe usar o silêncio dele e sabe colocar nas imagens. Você vê muito nas imagens, sem ter explicações faladas. Então você acha que o ator ele tá transmitindo o Tanto é feeling o ator e a e imagem. Por exemplo, toda... você vê logo no início do filme, quando você vê o Jamie Foxx, que é o Max, né? Ele pegando o carro dele, e isso sem palavra nenhuma, sem Uhum. diálogos, mas você vê ele chegando, pegando, porra, o carro dele, não sei o quê, junto com um monte de taxista. Você vê os caras tudo meio que porcão. É ele limpando tudo, E né? ele, Ele porra, dando uma limpando o geral. carro todo, passando álcool no carro. Os caras tudo meio que. Pô, o cara largando o copo de café em cima do táxi, derramando, só dando um tapa no negócio. Você vê que todo mundo tendo um trabalho muito porco, e você vê um cara que toma um cuidado com o carro dele. É, ele tem uma paixão pelo trabalho, né? Sabe? E são coisas que você vê. E você vê que ele. Logo quando ele pega, quando os caras estão discutindo no fundo, você vê que ele tá ali. Ele vai e testa a seta pra ver se tá funcionando, e testa o negócio pra ver se tá legal. Ele é um cara que realmente não é um cara que sai, pega ali os negócios e sai voado. É um Uhum. cara que realmente tá ali focado no que ele tá fazendo. Eu acho que É nesse. verdade. Isso e uma coisa que hoje em dia iam meter isso num diálogo, não iam fazer isso com imagem. Alguém chega lá, ah, você é muito fresco com o seu carro, hein? É, você limpa demais, vai Aí passar ele, o dia inteiro você limpa limpando, mas. demais esse carro, hein? Aí ele, eu gosto do meu carro limpo porque eu sou muito perfeccionista e levo meu trabalho a sério. É, você realmente leva o seu trabalho a sério, porque o seu carro é muito limpo, porque você limpa o seu carro. Toda vez que você entra, você limpa, porque você leva o seu trabalho a sério. Ele É, por isso que eu levo o meu trabalho a sério. Eu é. limpo meu carro. Isso é, Esse seria o diálogo que a gente teria nesse esse é o meu filme desse hoje. personagem, então. Vamos lá. Mas eu acho que é um filme que ele tem esse cuidado com uma imagem, que é um filme muito bem filmado. E o próprio diálogo que ele tem, que ele cria aquela simpatia com a Jada Pinkett Smith, do nada, que ela entra no carro depois de um dia inteiro de corrida e ela tá meio estressada, mas eles criam uma sintonia muito rápida, né? E eu É. acho que isso foi bem executado. Você sente, pô, tem uma química aqui. Tem uma química e tem uma verdade ali, né? Você vê que é um cara que tá ali na. É, é. Que E, é. e Porque ela começa a meio que falar pra ele o que que ela gostaria de caminho. Isso aí, a gente tá falando uma época de pré-Maps, né? Pré-Google Maps, pré não sei o quê. não tinha Waze. Não tinha um Waze, não tinha nada, né? Então era tudo muito percepção, é bom senso, é conhecimento, sorte, sabe? Você não sabia se ia ter. Às vezes o caminho mais rápido é esse sempre, mas pode ter um acidente. Sabe? Então, antigamente, a gente tá falando na época que taxistas decoravam o mapa. Você entrava num É. táxi, você falava o nome da rua, e no máximo o cara vai te perguntar qual bairro. Se for uma rua muito desconhecida. É.
Se for aquelas Verdade. ruazinhas internas da Tijuca, a interna lá da Moema, o cara vai até lhe perguntar, pô, mas isso é onde? Ah, é É tal. Ah, impressionante. tá legal. É. Aí o cara vai indo e depois, pô, sabe chegar? Qualquer coisa eu pergunto. O cara mesmo que se virava, perguntava, era uma coisa, era uma outra época. Mas e é engraçado quando você compara hoje em dia o quanto a gente delegou nosso conhecimento para as máquinas, né? Para É. o computador. A gente não se preocupa mais com isso. Tava falando com um rapaz que tinha, acho que 20 e poucos anos, assim. Ele me perguntava como é que eu não me perdia na cidade quando eu era jovem, assim, porque ele não saberia. Eu dizia, não, eu me perdia, eu só perguntava para as pessoas, É, você tá sabe? acostumado a perguntar. Você vai se perguntando e aí você até fica amigo das pessoas É, perguntando, dependendo assim. de quando, no local que você tá, você tinha mapa, sabe? Quando você tá viajando, você carregava mapa. Pegava o mapa da cidade, É. pronto, acabou. Lembra aquela porra, você comprava o mapa da cidade quando você vai lá. É, É, sabe? Você tinha é, mapas da cidade, pra você saber onde é que era. Tinha, às né? vezes, mapas no ponto de ônibus, pra você ter uma noção do que para onde você tá indo. Era uma É, época também que o tempo funcionava de maneira diferente, né? Então você conseguia. Se demorava mais tempo pra fazer certas coisas e esse tempo lhe era dado. Porque era todo mundo precisando desse tempo. E naquelas é. épocas, ainda em 2005, um taxista ele tinha que saber todas as ruas, todos os caminhos. É verdade. Tem que ter essa manha, assim, sabe? Não era É, uma coisa. então nesse filme tem ainda um vestígio disso, né? Então eles criam uma conversa a partir disso. Eles apostam que se chegar lá, ele diz que se ele tiver errado, ela, ela ganha, a corrida vai ser de graça, né? É. Aí e eles vão falando, ela explica que ela é uma advogada, blá 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 blá, que ela tá nervosa, que ela fica sempre nervosa. E ele fala que ele tem um negócio de uma férias, assim, que é só uma foto de uma. E é uma liminal! Ele tem uma foto de uma ilha ali, Sim. que, que parece uma ilha, assim, uma ilha construída no imaginário de um sonho, uma porra assim, né? Que não tem. Parece É o uma Vanilla ilha, Sky realmente. dele. É um Vanilla Sky, mas não parece uma ilha populada, né? É tipo uma ilha que você imagina no filme, o cara fica náufrago e ele acaba numa ilha que ninguém lembra que existia, então ele fica por ali, né? Uhum. E aí ele, é que toda hora que alguém se estressa, ele fica com ela no guarda-sol lá. Como é que chama o negócio que você fica? É, A aba aquele lá? negócio A da aba sol, ali, é. ele abaixa a Nossos aba, ele ídolos de olha. sol, é. Ele faz uma. Aí ele fala que ele faz umas férias 20 vezes por dia, ele entra em férias quando alguém tá estressando ele. E eu aprecio a ideia, mas eu acho difícil que ele consiga entrar nessa zona, assim, dirigindo um carro no trânsito de Los Angeles, assim, sabe? Ah, mas eu acho que é a ideia. Às vezes a É a gente. ideia. Às vezes só a É ideia pra aquele. gente já é o suficiente pra engatilhar as Agora me coisas, sabe? esqueci, ele fala pra ela que ele tem um plano de montar um serviço de limusine pra É. ela. Fala, fala, Ele fala. fala pra ela, né? É, porque na verdade ele evita muito falar disso pra outras pessoas, né? Ele fala isso pra ela. Depois até o Vincent, o Tom Cruise, vai perguntar pra ele, e ele vai falar isso só bem depois. No início ele não É, fala, ele meio que não. É quase como se fosse uma coisa íntima dele. basicamente é uma coisa que eu acho que o fato dele não fazer, ele dizer que ele tem esse plano, é quase um questionamento do personagem dele. E dizer, se você tem essa, você não tem ambição, né? Porque você fica falando que você tem esse plano, mas você nunca executa. Ah, não, porque tem que ser perfeito, tem que. Aí, enquanto isso, o tempo vai passando, ele tá 12 anos dirigindo o táxi e não avançou. Uma vez eu li uma coisa muito interessante que falava uma coisa muito próxima, muito voltada a isso. Que dizia que a gente, quando fica falando muito de projetos que a gente tem, a gente fica dando doses de endorfina. A gente vai liberando doses de endorfina só falando sobre. Você não, mas a endorfina que você precisaria para fazer, você tá liberando falando dele para as pessoas. É, faz sentido isso. E depois de um tempo você acaba não fazendo porque ele para de te dar endorfina porque na verdade você já gastou aquela endorfina falando para as pessoas sobre ele, você não gastou nele. É. Mas faz sentido, faz sentido. É deprimente at the same time também. Não, deu um pouco deprimente sim, mas é uma coisa que eu consigo Mas enfim, entender, assim, de... o legal é que ele acaba entregando a foto pra ela e diz, ó, você parece que você precisa umas férias, então leva pra você. O que é bem, É, achei fofo.
Ele entrega pra ela, mas ele meio que dá e ela vai embora. Eu fiquei esperando pra ela jogar fora aquele negócio quando ela chegasse ali na portaria. Ai, ai, Como o cara ia ser que te engraçado. entrega, ia O ser muito mendigo. escroto. Você descobre que a mulher é toda babaca, né? Aí o mendigo, pô, eu tô com fome. Ela, toma aqui uma ilha pra você. Ia ser muito escroto, mas ia ser engraçado, né? É. E, assim, É. e a gente tem que levar uma outra coisa em consideração, que a gente tá aqui no Brasil, né? No Brasil, esse tipo de troca é muito mais fácil Uhum. de você ter com É. um motorista de Uber, com um taxista, com qualquer coisa. Você consegue ter uma troca maior com as pessoas Uhum. de uma É maneira que verdade. você não vai ter nos Estados Unidos. Sem dúvida. Ainda mais numa cidade grande como Los Angeles, uma cidade grande como Nova York, você não tem. Essa semana eu tava numa padaria aqui acho que na Vila Madalena, e meu cabelo tava soltando. Aí soltei meu cabelo, tinha pedido uns pães, não sei o quê. Aí eu soltei meu cabelo e aí prendi de novo. Só que ele ficou solto, meu cabelo tá grande, né? Aí quando eu peguei o pão, não sei o quê, eu só vi uma senhora que trabalha ali na padaria, virou, pegou assim com um pano que tava, me deu bateu assim, menino, seu cabelo é tão bonito que não sei o que, que não sei o que lá. Como é que você consegue deixar seu cabelo tão bonito? Mas é uma coisa assim tão espontânea que você tem no dia a dia, que a gente tem aqui no Brasil de maneira tão cotidiana, que tu pega uma pessoa dessa, a pessoa vai andar de táxi a vida inteira, e ela pode capaz de nunca ter uma discussão dessa, Uhum. sabe? Que lá é um local que os caras têm um vidro que separa, os caras fecham. Ah, depende também como você se disponibiliza como personalidade. Se você é uma pessoa aberta. Eu sempre converso Já tive boas aventuras nos táxis conversando com os caras. Você já até viu algumas das minhas conversas, né? Mas não, mas É, lá fora é mais difícil, eu tô dizendo. talvez. Mas Aqui no tem Brasil gente. não, aqui no Brasil não, aqui no Brasil é fácil de você É. conversar, você É, conversa lá fora. para começar, eles têm um vidro entre o. Eles Então colocam o lá vidro. fora que eu acho que cria É, esse impacto, fica é verdade, é maior. verdade. Porque você não tem essa troca tão. Ah, não, você pode ter, pode. Você pode ter uma troca. Isso pode É. acontecer, mas é uma coisa que não é cotidiana, é uma coisa que vai É. acontecer, que vai Mas você não acontecer. acha. Você acha meio esquisito a cena que a gente é apresentado o Tom Cruise ele é apresentado pegando a mala do Jason Statham, né? E Aham. depois você não vê mais ele até o momento que o Jamie Foxx deixa a Jada Pinkett no prédio e ele tá ainda meio que pensando um segundinho. Ela volta e diz: Ó, toma meu número aí, que ela realmente simpatizou com ele. E Uhum. ele tá tipo, puxa. Ah, legal, sabe? Ele tá com aquela endorfina de ter Sim, conquistado sim, um sim. número, É legal, né? né? Não. É, e ele não presta muita atenção e o Tom Cruise, ele é apresentado assim como eu e você procuram, oh, tá disponível o táxi, sabe? Uhum. Eu acho É, que você seria vê ele muito saindo mais, do prédio, é, que ele tava naquele prédio porque ele. Spoiler pra quem não viu o filme, ok. Ele vai matar, ele vai tentar matar a Jada Pinkett Smith no final do filme. é. Então ele, na verdade, estava ali fazendo uma vistoria ali no prédio, né? Mas eu fico perguntando por que que o filme não escolheu, em vez dele entrar e o Jamie Foxx meio que quase descarta ele, e você diz quase que ele não escolhe o Jamie Foxx. Uhum. Seria muito mais foda se ele tá ainda pensando na Jada, olhando o número lá que recebeu. A porta abre, você não vê entrar, você ouve alguém entrar, e quando fecha, você olha pra trás e tá Eu achei que teria. Parece, parece tão Seria o óbvio. Lestat, não seria o Vincent. Mas não, mas eu acho que Tipo, daí é do um. nada, aparece o cara atrás, o Tom Cruise. Não, ele abre a Aí ele vai porta, pegar o sabe? cara assim pelas costas, botar a mão no pescoço dele. Ah, vou te dar a chance que eu nunca tive. É. Porque ele quase Botar parece. Sympathy for the Devil. Mas se você rever a cena, quando o Tom Cruise aborda o táxi, ele parece quase meio que meigo, o jeito que ele chega no cara. Ah, Oi, Tom Cruise é um tudo cara bem? Com fofo. licença. Um Não, cara... mas ele é um cold-blooded assassin no resto do filme, mas ali Mas ele ele, parece mas um ele, mas, otário. mas o filme ele trabalha muito com questões de sorte, eu acho, e destino. É, E eu acho que esse momento é um momento interessante, porque porque ele quase, que essa provavelmente deve ser um dos piores dias da vida dele. dos dois, né?
Sim, o último dia de um e o pior dia do outro. Mas ele quase É, não aconteceu. Porque o cara, é, por pouco, o cara não teria ido embora pegar outro táxi e teria feito isso com outro táxi. é, é. Entendeu? Então, quer dizer, foi uma coisa que foi. Eu acho que o filme ele trabalha muito vamos apontando isso em outros momentos do filme também. Uhum. Ele vai trabalhar muito a questão da sorte ali, a questão do destino. Que nem depois, quando os caras vão pegar um elevador quando tá no hospital e tá o Mark Ruffalo também entra no elevador. Você vê que o filme ele vai É, trabalhando muito essa coisa de é. Os acasos dos da acasos. vida. Aí, por exemplo, o cara é parado por policiais e os policiais, porra, vão checar o porta-malas. Aí É, qualquer momento você sabe que vai, provavelmente o Vincent vai matar o policial, alguma coisa vai acontecer, mas no final os caras têm uma chamada e vão embora. é, Sabe? São coisas que vão alimentando, mas são coisas que também são resolvidas. E é eu acho verdade. que nesse momento que ele entra no táxi, ele vai fazer o truque que eu acho que ele ficou mais treinando, mais até do que a questão de ficar andando com arma, que é a coisa de pegar o dinheiro e fazer tipo um leque. O leque de carnaval do E Tom ficou Cruise. muito tosco. Cara, ficou muito Eu tosco, tenho né? aqui, ó, US$ 600. Ficou horroroso, ficou meio clumsy, didn't look that cool, sabe? Mas me lembra muito os leques do carnaval, né? Que assim, o pessoal batendo leque. É, É o Tom Cruise. mas ele ficou treinando essa merda? Ah, deve ter ficado treinando. Cara, ninguém faz isso do Ah, nada. Tenta fazer isso aí. é verdade, é verdade. Esse cara deve É ter verdade. E o ficado. Tom Cruise é do tipo de cara que ia treinar isso por dias, Deve né? ter pego um cara desses de mágica pra ensinar ele a É, fazer ele isso. fez isso pro último não, dois Missão Impossível atrás, tem uma cena que ele faz um negócio e ficou treinando por dias. É, pois é. Ele com certeza treinou isso. A trilha foi feita pelo James Newton Howard, né? Na verdade, é um filme que usa muita música de artista também. Alguns momentos ficaram bem datados, assim, né? Aquela música do Audioslave, em certo momento ali, acho que ficou meio. É, coisa da época, né? Mas que o Audioslave, eu adoro Rage Against the Machine e eu adoro Soundgarden, mas eu não curti muito a mistura do Audioslave com o Soundgarden, sabe? É, a Rage Against the Machine com Soundgarden, pra mim, ficou É, até que o uma. Audioslave é uma banda assim, não é uma banda que chama o máximo da minha atenção, assim, mas eu acho uma cena, acho É, ok. Então acho que tem umas músicas boas, assim, que eu é. gosto. Mas o James Newton Howard, ele compôs umas trilhas interessantes pra esse. Eu tem cenas que me lembram muito o som que depois foi usado em John Wick. Então, foi utilizado músicas do o James Newton Howard, ele fez 1 hora de música. É, eu sei, é. Entrou 17 De minutos. orquestra. É, Entrou 17 minutos. Teve muita música tocada e teve umas músicas do Antônio Pinto, é. Que é que, o que foi o outro cara, né? Que que foi um também. outro cara que também fez a trilha sonora, que fez uma trilha sonora bem interessante também. Você consegue achar as duas trilhas, quer dizer, você consegue achar mais ou menos, né? É bem chato Uhum. de achar. Mas foi lançado tanto do James Newton Howard quanto a do Antônio Pinto. Eu acho até a do Antônio Pinto bem interessante, assim. Tem uma pegada diferente e tal. É. A do James Newton Howard é mais orquestrada, né? É. E E- o trabalho foi mais pro clímax do filme, lá pro fim, quando tem a perseguição final entre o Vincent e o Max tentando proteger a Jada Pinkett Smith, e aí acaba com aquela luta no metrô lá. Uhum. É, e em alguns momentos, acho que a parte do Antônio tem guitarras, né? Mas Não, o o Antônio Pinto do ele tem um som que eu acho bem interessante, que me parece uma coisa bem naquele clima da época também, sabe? Porque é, não é orquestral, é, exatamente. é. Então não tem aquela. Porque às vezes uma coisa muito orquestral e um filme que na verdade acaba sendo um pouco. É um filme de dois caras, praticamente, num táxi. Com cenas de É. ação aqui e ali, com não sei o quê, mas é um filme muito intimista de alguma maneira. Então, às vezes uma coisa muito orquestra acaba ficando muito maior do que é. Não, ela funciona perfeitamente para o visual, que tem muitas tomadas de cima.
É, de Los Angeles. tem umas Então aquele tomadas aéreas mundo. fodonas. Eles estão falando de uma Então, época pré-drone ainda, gente. então o cara fez uma trilha, as trilhas acompanham essas tomadas e criam um mood. Esse é o mood que acho que tá descrevendo. Que é tipo uma coisa meio, uma coisa meio solidão, mesmo estando um lugar muito populado, sabe? E que é basicamente o tema O, do Tom o, Cruise, é falar que o mundo, tá todo mundo sozinho então é uma visão muito mundo. niilista. Ele é muito niilista, né? É. You're all alone, você vem pro mundo só. E parece que o Mann escreveu toda uma história de como o garoto cresceu. O cara teve que ler todo o childhood É, do toda a infância, né? É verdade, os dois infância, a tinham mãe. um personagem bem, uma história bem completa, É. né? Dos personagens. Então, e muita, uma grande parte das informações nem entra no filme, você nem nota. Isso que eu fico te perguntando, é why, né? Mas aí você respondeu, que é pra criar o Você olhar dos constrói o caras. personagem, se você consegue entender e você consegue entrar no personagem dessa maneira. Se você não É. tem uma construção, se você é só diálogo, Uhum. você não sabe por que que exatamente aquele diálogo tá saindo, por que que ele tá saindo daquela maneira, é É. quando você vê os filmes com aqueles personagens meio vazios, assim, meio dimensionais. É. Porque eles não têm uma profundidade daquilo, eles não trazem emoção. É muito difícil você pegar uma coisa só com um diálogozinhos assim e você conseguir meter uma emoção. A menos que seja uma coisa muito óbvia, muito passional e tudo bem. Mas agora, uma coisas menores. E é um filme realmente, é um filme de diálogos, porra, é um filme de carro, os dois conversando, muita coisa que não é dita. Né? Então tem coisas que você percebe que o cara não tá falando, ou você percebe pelos tons de voz, que as coisas não estão exatamente. Você não percebe, não tem. Você não tem narração off, você não tem nada. E o filme, ao mesmo tempo, ele é todo de noite, né? Ele é passado todo, é o filme inteiro, a história toda é passada de noite. Uhum. Tirando aquele É. comecinho dele pegando o carro e É, tal. não, é o dia dele até o noite, que é É, onde é que interessa. One Crazy Night. É um tipo de filme, aquele tipo de filme After Hours, aquela porra que tudo exato, acontece em uma noite doida, Tudo numa noite. né? Tudo numa Onde noite. dois universos se encontram e os dois são E a alterados. filmagem da noite foi uma filmagem que o cinema nunca tinha visto, porque é muito difícil você filmar com pouca luz. As câmeras de Hum. cinema, elas não pegam pouca luz, assim. Você consegue fazer, no Kubrick já fez, aquele filme Os Outros, que a gente já fez aqui também, que tem Uhum. muita coisa de luz de vela, saca? Uhum. Isso aí tudo eles. Mas você fazer isso uma coisa em cenários mais fechados é difícil, mas assim, ainda dá pra fazer. Ou você fazia que nem. É, que nos anos 90 tinham os filmes do Wong Kar-wai, né? Que é um diretor de Hong Kong. E ele tinha feito aquele filme Chungking Express, de 94. Hum. Tarantino considera um dos grandes filmes dos anos 90. E realmente é um Uhum. filme muito foda. E ele é um filme muito filmado de noite. Mas só que aí, tanto esse quanto Os Anjos Caídos, que é o Fallen Angels, eles são filmes com muita câmera lenta. Que Hum. ele aumentava, na verdade não era câmera lenta, na verdade ele mexia no data rate e as pessoas saíam meio borradas. Hum. Então você não. Era uma parada extremamente estilosa, porque o cara usava muito neon, muita coisa assim. E é uma coisa que você vai ver agora, mas agora com. Você vai ver aquela noite, que é noite escura, a noite preta mesmo. Porque você vê qualquer filme dos anos 80, nos 90, você vê quase. Nos anos 80 os caras metiam uma luz logo e foda-se, né? É. Metia uma luz branca em cima do negócio escuro e foi. Até o After Hours, o Depois de Horas, que é o filme de Scorsese que você estava falando agora há pouco, ele mesmo que tinha uma puta de uma fotografia, mas você conseguia, mas não era exatamente o que a gente vai ver agora. E depois dos É. anos 90 eles faziam aquela coisa de day by night, né? O dia pela noite, que eles só filmavam de noite e metiam um filtro e foda-se. Mas esse Entendi. não, esse aí os caras filmavam de noite, eles usaram umas câmeras novas de alta definição, que eram umas câmeras que foram finalmente utilizadas para o cinema, então eles conseguiam usar muita pouca luz, precisavam de muita pouca luz. Então eles metiam umas plaquinhas de LED, tipo assim, na traseira do carro, assim, no É, banco do eu vi no carro. making of. É. Às vezes tem uma que estão, os caras põem, tipo, dentro do livro, saca? Que a pessoa parece que tá lendo um livro, mas ela tem um LEDzinho que tá jogando luz para ela e tudo mais.
Essa câmera era HDW 900 da Sony, né? 900F. Eu cheguei a usá-la algumas vezes. E é uma câmera maravilhosa. E aí você consegue ter essa textura desse filme. Ele é Uhum. muito escuro, muita cena aérea, e era aérea de helicóptero, não tinha drone. Mas dá toda essa energia pra esse filme. Que, porra, sem esse equipamento, esse filme ia ficar uma merda. Eu não sei se ia ficar uma merda, mas não ia ficar tão bom quanto ficou, né, É, visualmente. você fica esquisito, sabe? Porque você tem. Esse filme, ele realmente é um filme que tem um ritmo muito bacana, assim. Então, ele é um filme que ele tem muito silêncio, ele tem muita música, Uhum. tem muitas paisagens. Você É. tem a desolação, o isolamento. Você tem dois personagens que são isolados, praticamente, né? Que você tem tanto o Jamie Foxx quanto o Tom Cruise são dois personagens que, em seus respectivos postos e profissões, são caras que trabalham sozinho. O cara é taxista, o cara trabalha sozinho. É. O outro é Mas um o fato, assassino profissional e ele trabalha sozinho mas também. todo o plano do Tom Cruise é como você diz, o acaso, né? Voltando àquele acaso. O plano dele era que o cara ia dirigir, depois que ele oferece o leque de dinheiro, É, dirige ele a bate noite o inteira, leque. tem várias paradas, cada parada é um assassinato que ele vai cometer, mas não era pro Jamie Foxx saber disso, né? O que acontece é que o primeiro cara que o Tom Cruise vai matar, não se reage, aí ele leva um Ele tiro e cai cai da janela, em e cima do carro. cai logo em cima do táxi do Parece, cara. Aí parece já o filme do David Fincher, do assassino. é isso que eu tô Fassbender. pensando. É, e eu fico pensando, É e o que, pra cara quem fala nunca toda. viu esse filme do David Fincher, eu acho que é o assassino, né? The Killer. É um filme que é feito pra Netflix até, do David Fincher, só que tem o Fassbender, é um assassino Descrevendo profissional, todo. e o cara ficou vendo a ópera na hora de Não, ópera não, matar. fica The Smiths toda hora. É, fica desmisto. Mas o cara é todo meio poser. O cara tem um monte de regras, o cara faz yoga, tem os Só que negócios, na execução só que dá o cara tudo fica errado. cometendo erro do começo ao fim dos filmes. Só que o filme não é uma paródia. Então, É. então ele não fica dando assim, ó, nossa, o cara é um cara atrapalhão. Você não pega exatamente isso, mas depois quando você percebe, depois quando você pensa, cara, esse cara só fez merda o filme inteiro. É um péssimo O assassino. cara é. É só um Não, poser. tem um oceano entre o que ele diz e o que acontece, na verdade, Exato, né? exato. A execução dele é um pastelão, um paspalhão. E eu sinto que talvez o Tom Cruise é basicamente isso também, só que a gente não tem um diálogo interno dele, entendeu? Então, É, pode e a ser. gente também não vê o que que acontece no primeiro assassinato, que vai tão errado, que aí agora o Jamie Foxx é refém dele. Porque assim, ele pegou muito essa coisa, né? Porque como o Jamie Foxx, ele mostrou muito conhecimento. Ah, cara, vou chegar aqui, você vai demorar tanto tempo, a gente vai pegar por aqui, vai demorar 7 minutos. Aí o cara, É, 7 minutos, não vamos demorar nem 8 e nem 6. Isso, falando de novo, uma época que não tinha o Maps que falava, você vai chegar em 13 minutos, em tanto é. minuto. Não, é um cara falando. E também me parece um jeito que o Tom Cruise também ficaria impressionado com esse tipo de Aí o cara know-how, assim, né? então, porra, eu quero te pagar, aquela coisa toda. Mas existe uma outra história, assim, que você vai entender, que você pode, que ele já fez isso e no final ele mata o taxista e põe a culpa nele. Ah, é. É. Isso é uma É. coisa que a gente vê, o Mark Ruffalo É uma discussão, né? falando com outro policial disso, falando que isso aconteceu também, tinha um taxista que matou 5 pessoas e depois ele tirou a própria vida. É. E eram todos conectados de algum jeito, É, com só alguma. que é, só que aquela Eram coisa, todos, né? eram todos testemunhas. Assim, Por pouco acaso o taxista conveniente. foi lá e matou todo mundo, tal. Que stupid idea, se você for pensar, não tem pé nem cabeça o cara fazer assim, sabe? É só Não, que é aquela coisa pra não ser de, reconhecido. se a gente contar que os policiais vão ser incompetentes, Ou preguiçosos, né? preguiçosos, isso vai dar certo. É. Mas aí eles entram nessa. Eles viram parceiros em crime, né? Um forçando o outro a ser o motorista dele. O Jamie Foxx atua muito bem com ele. Que tem. O Jamie Foxx era um comediante muito engraçado, né? Antes de dizer. Então ele tem todo um humor no jeito que ele. Eu, man! Quando ele fica tipo, porra, que por um momento, ele não se dá conta que quem jogou o cara lá de cima foi o Tom Cruise. Então ele diz, pô, cara, o cara acabou de cair aqui como se o Tom Cruise fosse acusar ele, né?
Tipo, É. de, pô, eu não fiz nada, cara. O cara só caiu do O nada. carro tava É verdade. limpo. E a calma do Tom Cruise é verdade. Não, agora eu vou ter que botar ele no teu porta-malas, assim, tipo. E o Tom Ah, mas Cruise você é no matou o luxo, cara? né? Ah, não, eu não matei. As balas e a queda que mataram ele. Cara, que tipo de frase é essa? É. Não, ele disse, pô, por que que você matou ele? Eu não sei, eu só conheci ele hoje à noite, assim. Aí ele diz, não, você conheceu ele e você matou? Aí diz, não, o que você prefere que eu matasse um cara que eu conhecesse? E aí você começa a ver toda a filosofia de niilista do personagem do É que Tom ele diz, mas Cruise. que ele meio que acredita que todo mundo vai morrer de qualquer maneira. É, Então, por que que não ele ganha e o trabalho e ele tem esse trabalho que é de matar as pessoas, mas as pessoas também iriam morrer também. Então, é nada pessoal, sabe? nada pessoal. Só que eles estão enchendo o saco de um cara que pagou ele pra matar eles. Exato. Então não é um problema. É, o... É assim, é Mas, babaca, mas óbvio. eu gosto Ele da... sabe Eu muito gosto bem do que da... ele tá falando. Não, mas eu gosto que dentro desse universo, que os dois são estão um contra o outro, mas eles precisam um do outro, mais ou menos. O Tom Cruise precisa do Jamie Foxx pra ajudar ele, que já agora ele já tá com esse cara, então não tem como mudar de motorista e o cara agora sabe que ele é um assassino, então não pode deixar ele ir embora, né? Mas Aham. eles ficam meio parceiro, que ele ouve o chefe do cara no rádio enchendo o saco. E parece que esse era pra ser um ator, eventualmente, mas era um assistente de produção lá, que eles botaram pra fazer a voz. E o cara tinha uma voz tão chata que os caras disseram, porra, cara, esse não tem não vamos conseguir mais chato do que isso, sabe? Aí, Você aí é o um cara fica enchendo chato o total. saco, e aí o Tom Cruise, ele entende muito sobre lei, lei trabalhista, né? É. Aparentemente. O que é um pouco ridículo aquilo ali. Ou então, É, você não precisa nem entender tanto de letra brasileira. Você só vai jogar um monte de termo técnico talvez ele deu uma, e jogou funcione. uma, É quase ele que nem meio que no Seinfeld, que o Kramer fica falando que os Correios são responsáveis. Não é, sei o quê. They have the liability. é, Aí eu tô, mas que responsável pelo quê? Não, cara, você não sabe nem do que é isso, do que eles são responsáveis. Não, mas eu não preciso saber. Eles precisam saber. Eles são responsáveis? é isso. É isso. E Então eu aí acho que o você Tom Cruise também jogou um monte de mil coisas ali que ver o também que que cola, né? vê o que é que cola. Mas é também o fato que ele fala com tanta confiança, né? Também é uma. E você vê ele influenciando o- a personalidade do Max ao longo do filme, né? Que o Max começa a meio. Embora ele ache o cara um escroto, ele usa vários momentos e começa a se comportar como o Vincent pra sair de encurraladas ou pra conseguir, É porque sabe? o Max é uma pessoa que é muito. Que é um cara que pensa muito, mas não faz nada. É, exatamente, exatamente. E o outro é um cara que vai fazendo as coisas o tempo todo e não pensa nisso. Por isso que ele fala assim: ah, que é esse cara? Ah, não sei. Ah, quer dizer, ele sabe, óbvio que ele sabe. Tá sendo babaca só. Ah, mas eu É. não. Ele é pago pra fazer, ele vai lá e faz, sabe? Então ele é um cara meio que só faz as coisas. É. Ele, Não, e ele ele se começa. acha. E, e o outro, né, o Jamie Foxx, não, é um cara que fica pensando, fica analisando. Ah, mas aí tem que ser perfeito, meu serviço de limusines, tem que É ser um que ele começa a negócio. ter esse lance que. Qual é o serviço que ele quer montar? É um serviço que é sonhar pouco também, né? O que ele tá fazendo, né? É Não, não sei se montar você um. sonhar pouco. É um trabalho. Ele quer montar um serviço de limusines para levar pessoas no aeroporto, mas ele quer que seja um. Que eles chamam. Ele tem até um nome que é Island Limousines, né? Ilha, né? Que é você, na É. verdade, a ideia era pegar um local, fazer um serviço de transporte tão bacana que a pessoa não quereria nem pegar o avião depois. É basicamente Uber. É um Uber no início, né? Quando você recebia água, quando você recebia a balinha, quando as pessoas perguntavam do ar-condicionado, se a música estava boa, se queria É, botar a tua é. playlist, e não um Uber de hoje em dia que o cara só falta Que mal cuspir em tem você. porta, né? Às vezes É, vem sem porta. E não tem nenhuma suspensão os não tem carros mais agora. Não sei se. suspensão, que ninguém liga ar-condicionado, tudo É. má vontade, tu pede pra baixar o volume, o cara faz cara feia.
Ah, cara, você teve má sorte. Os Ubers que eu peguei não são antipáticos. Só o carro poderia ser um pouco mais maneiro, mas A gente pegou um táxi aqui que o cara falou que tinha sido preso, que tinha matado alguém. ah, foi numa das minhas conversas, tá vendo? Que eu, É, viu? eu tinha sido preso. Não, ele disse que ele tinha, quando ele deixou o cara parecia estar morto. Ele não sabe se ele tinha matado. É, essa foi o papo. Mas ele ainda acha que ele ia pro céu, lembra? É, Que ele era religioso pra cacete também, o cara. E ele me perguntou se eu era religioso. Eu falei que não. Ele disse: Ah, você sabe que o Satã. Aí eu falei pra ele que o Satã provavelmente ia procurar por ele antes, sendo que ele tinha matado um cara, sabe? então, altos papo. Pô, basicamente é um collateral, cara. É, exatamente. Você fez quase um colateral. Ai, ai. Ai, Pô, ai. aquele foi um dos mais A gente entertaining voltando no conversations com Lollapalooza. taxista que eu já tive. Ah, é, foi Nunca mais Lollapalooza. vamos naquela merda, aquele Lollapalooza. Puta que É. pariu. Mas enfim. Enfim, Então a noite continua, eles vão. Ele vai, ele mata um outro. Ele consegue. Na são verdade, 5 no total. 5, não contando a Jada Pinkett Smith, Acho que é 5 com a Dita. Com a Dita. mas ele não consegue então completar. Mas ele basicamente. Não. A gente entende ao longo do filme que tem uma. Vai ter um julgamento que vai começar no dia seguinte, que vai ser. Que a promotora é a Jada Pinkett Smith, e que Aham. todos as testemunhas têm que morrer, e depois a Jada Pinkett Smith tem que morrer também. É, por um motivo Boa, aleatório. cara. Que Põe, afinal vão mas, matar a promotora, porque. Por que não? mas isso ia trazer um nível de atenção Assim, eu acho tudo tão uma zona, inconveniente. pra ser honesto. É. Eu acho que o cara matar o primeiro, que é o cara que é o argelino, lá na casa dele, e mata mal ainda, né? Porque mata jogando o cara da janela e o cara Uhum, faz um escarcéu. uhum, Tirando de que já tá errado. uhum. Aí depois ele vai matar um outro cara que é o cara lá do o músico de jazz. É, que é uma das melhores cenas do filme Que é, também. que é uma cena muito bacana também, que não sei o que e tal. É, tem um cara ali no meio do caminho, mas você quase não vê, porque na verdade o grande lance era o cara sendo assaltado, né? Mas tudo Ah, bem. Não, isso acontece antes do jazz. É, isso É acontece o antes do segundo jazz. cara, Mas aí é tudo o bem. cara que É, tem essa coisa, acaba mas que também não dá em nada também. A gente não é. precisa falar pra tudo a cena do filme. Não, não tô falando da cena do filme, tô falando só do a questão. É. Esses, esses 5 caras, se eles têm que testemunhar para um cara casca grossa de narcotráfico, eles estariam em proteção do federal, cara. Não estariam solto na rua, assim. Isso para mim já é um furo do filme tremendo, cara. Sabe? É tão importante esse. E isso certamente estaria na notícia, sabe? Talvez não te diria por proteção da identidade dos caras, você não saberia quem eram as testemunhas, etc, etc, mas eles estariam sob custódia da Polícia Federal, do FBI, ou sei lá o quê, sabe? Uhum. Isso aí, eu não teria acesso a essa galera. Mas ele consegue chegar lá, os caras estão. Um cara tá tocando jazz, como você falou, outro cara tá num clube, aquele cena de John Mas, Wick. mas eu acho tudo muito bagunçado. Isso é o que eu tô te falando. O primeiro era um cara que ele tinha chance de sair. O primeiro e o segundo me pareceu. Mas ele faz merda. Agora, É. esse cara do jazz, ele fala com a garçonete antes. Eles estão sentados lá, a garçonete ainda tá servindo quando ele mata o cara, eu Saca? acho. Então, porra, tu fica assim, a garçonete acabou de sair, eu posso dar um tiro na cabeça dele. Falei, cara, você não. Ela com certeza ela vai te reconhecer, cara. Ao menos que ele tenha, na verdade, a Seja peruca. o Jack Black Ele é disfarçado. louro, ele é Jack Black, ou ele é outra pessoa, sabe, sem a peruca. Que a minha suspeita é que o fato dele não estar tão preocupado é porque ele tá disfarçado, cara. É a única lógica para esse filme. Ah, mas aí, quão disfarce ele tem? Ah, vou botar, tá louro. Porra, que Não, merda. ele pintou também as sobrancelhas Ah, um meu pouco Deus, mais aumentou a alouradas. sobrancelha. É, mas, assim, o visual dele pode ser. Cara, você já viu o cabelo, a cor do cabelo muda muito. Muda, mas, porra, mas não. Assim, Ele é um cara que ele não chama tá. atenção.
E ele tá num lugar cheio de câmeras, os lugares. Ele tá É. sendo filmado direto, sabe? E assim, você matar esse cara do jazz, o cara pode esperar o cara ir pra casa, quando o cara estivesse indo pra cá, tu dá um tiro na cabeça dele e pronto. É, ou envenena o cara, envenena o maluco, É, sabe? tu não precisa, porra, ir lá, assistir o Não, show do a cara, gente aí descobre que falar ele com a tem uma. jornalista, falar com a garçonete e falar, porra, vou te dar aí $100 pra você fazer esse cara sentar no meu lado, assim, na minha mesa. É, Isso tudo chama atenção, cara. é muito ridículo, né? Saca? Aí o cara ainda passa meia hora conversando com o cara. Ainda passa meia hora conversando com o cara até o bar fechar, aí O o cara bar toda fecha, a boa. mulher vai embora. Tu acha que a pessoa não lembra essas coisas? E assim, e vamos convenhar, o cara ainda dá uma chance lá pro cara sobreviver, que é uma chance bem escrota, que não deixa nem o cara terminar de falar. Mas sabe o que me confundiu? Acho que na mesma época que saiu esse filme, saiu um filme com o Tom Hanks chamado Terminal, que o sonho dele é coletar as assinaturas de players de jazz. Você viu esse filme? Esse você tá falando que é o filme do Spielberg, que ele tá no É, aeroporto? do Spielberg, que o cara fica preso no terminal lá do aeroporto, não consegue sair, e ele consegue uma noite ir para um show de jazz. E eu acho que é o mesmo ator que tá fazendo esse cara. Eu posso estar confundindo. O cara que faz o... Ah, não. Acho que aquele ator, ele era o segurança do Terminal. Ele é segurança, né? Ele tá no terminal, mas ele é segurança, eu acho. É, então. Aí eu me confundo, porque tem o negócio do jazz nos dois filmes. E, Acho que e o você terminal viu é um quando. conto de fadas, né? Não, e você vê o cara, você vê a cara, o momento que o cara se caga nas calças, quando ele fala que história maneira, que o Tom Cruise fala pra ele, que história maneira, vou ter que contar pra nossos amigos de. Cara, lá, ele diz quem era, que aí o cara diz: caramba, você conhece aqueles caras? Tô fudido? É isso? É isso que você veio me matar? Ele Basicamente, né? é. Aí ele faz aquela pegadinha só pra dizer, ah, eu vou matar o cara, né? E acho legal que o Max ainda acha que, o Jamie Foxx ainda acha que ele vai conseguir botar uns panos quentes na situação. Tipo, É é, porque ele Mac, meio que calma. coloca, que você entende mais ou menos que o cara criou uma simpatia. Aí fala assim, ah, cara, se eu vou te fazer uma pergunta, então, de jazz, não de ser solto, mas aí também se some. Aí o cara falou, ah, cara, eu vou estar que nem morto, saca? Eu vou sair daqui e ninguém nunca mais vai saber de onde eu fui parar. É, só que ele ia estar tocando no próximo bar no dia seguinte, É. provavelmente. Só que, porra, vai confiar também, né? É, Até porque o cara pode ter a intenção de fazer isso, mas não quer dizer que ele vai fazer isso bem, né? cara, à noite, é como meu pai falava, a, no, a notte tutte leone, al mattino tutti coglione. É, quer dizer, à noite você tem toda a coragem do mundo, de manhã é outra história. É, pois é. Então, então é muito. Assim, mas aí no final ele pergunta lá onde o Miles Davis tinha aprendido a tocar. O cara começa a explicar, no final ele mata e diz: não, ele aprendeu com não sei o quem, porque ele saiu depois de um ano de É, Juilliard. Eu fico assim, cara, você não deixou nem o cara terminar. O cara com certeza deve saber isso. mas ele não queria ter essa chance, ele queria matar o cara mesmo, É, sabe? Ia ficar muito complicado pra ele deixar esse cara viver. E aí tem também aquela. Os caras vão visitar a mãe do Jamie Foxx também. eu não sei por que que eles vão fazer isso. Porque diz, ah, não, você não pode quebrar a rotina. Se a tua rotina é que você vai todo dia, se você tá sumido, o filme precisa que eu conheça a sua mãe, é isso que é, É, exato. sabe? O A história roteiro precisa pede que eu isso, vá. porque eu duvido O que seja roteiro tá uma pedindo questão. que eu vá conhecer sua mãe. Eu Porque eu duvido vou que comprar teve toda flores. noite o cara vai lá e não teve uma noite que o cara não pôde ir. É. O cara trabalha às noites, né? Às vezes pega trânsito, sei lá o quê. Ah, pois é. E Los Angeles é enorme, é uma cidade enorme, cara. É, cara, com certeza tem momento que ele não Deus, deve ter ido. cara, Ninguém vai chamar a uma polícia coisa, se o cara não uma coisa foi. que todo taxista e o motorista de Uber me fala nas conversas é que todo dia é uma aventura nova. Não Ah, sabe onde ele pois vai é. começar, onde vai terminar o dia. Então, hum, tudo bem. Mas a mãe tava enchendo o saco, eles vão visitar. O cara, aí que ela entrega, que o cara fala, mentiu pra ela que ele já tinha já tava com aquele serviço de limusine, humilha ele. Até uma cena humilhante, né, É pro uma cena humilhante. Jamie Foxx, aí ele fica Mas aí o cara chateado. entende como, ah, por que isso que o Jamie Foxx é assim? A mãe dele também É um saco. é um saco com ele. É. Mas aí ele dá um piti, né? Ele rouba a mala do cara e joga. Aí eu achei, cara, naquele momento eu acho que
o Tom Cruise teria matado ele na vida real, assim. Provável. Que o cara joga fora todo as informações que o cara precisa de todos os endereços lá. Mas aí a gente tem a oportunidade E o de. cara cometeu um erro também, né? Que é fugir correndo do Tom Cruise, né? É, não, que ninguém corre mais rápido que Tom Nem Cruise, cara. corre mais rápido que o Tom Cruise. Talvez aquele coiote que ele. Mesmo assim, não sei. É o coiote que eles enxergam na rua no meio da noite. Parece que foi improvisado aquilo ali. Eles pegaram e acharam foda aí, colocaram no filme, né? É, maneiro. Acho que aquele acho que o Tom Cruise conseguiria correr contra aquele coiote. Você não acha? Talvez. Mas Ia eu ser acho uma cena maneira, que. just randomly ele correndo. Eu também acho que ele teria matado. É. Mas ao invés ele confia no cara pra ir pegar, resgatar os dados do Felix. Então ele vai no bar do Javier Bardem. E ele também tá, ao mesmo tempo, o Ruffalo já tá meio que suspeitando que ele vai encontrar o primeiro corpo lá, não encontra o informante dele que tá no porta-malas, agora já tá no porta-malas do Jamie Foxx. Mas essa polícia é bem inútil, né? Se cortasse essa É, polícia toda desse filme, não ia fazer diferença nenhuma na história, quase. eles estão meio que. É só pra você conectar. Até porque ele vai rodar, né? É, Fácil. mas então é meio que. Eu achei que a um certo Acho momento que o ele máximo resgata. que a polícia serve é te dar uma esperança de que o. É mais pra te dar uma esperança de que o cara vai ter uma saída ali. É Porque de verdade. resto você não tem. Ela não faz grandes coisas. É. Você tem o mesmo. Tem um cara lá que é o delegado também do. Chefe de polícia aqui também do True Detective, É, é, que também tá no filme. é. E ninguém Mas tá com saco. Ninguém tá com saco de, ninguém de tá com investigar. saco. Todo mundo tá indo pra casa. Pô, não é nada. Só o Mark Ruffalo que tá encabulado com a situação, dizendo, puxa, eu já ouvi histórias de um cara que veio, assim, eles vão pesquisar com o FBI descobre, caramba, todos os nossos, as testemunhas que tem que estar no, Toda a lista do no Uber tribunal amanhã estão de pegar. morrendo. É. Oi? Toda a lista de Uber de que vamos mandar de manhã pra poder pegar as pessoas. É, não, tá rodando todo Tá mundo, rodando. né? E nesse meio termo a gente tem a cena do Jim. E é uma cena, é maneiro só porque o Javier Bardem é um, É um maneiro. ator tão maneiro e carismático que ele consegue entregar qualquer asneira. Mas aquela história do Papai Noel e do Black Pedro. É, cara, isso é que- tudo coisa de roteiro, cara. Isso é coisa de roteiro de filme. imagina na vida O cara real, um desse vai cara. contar uma história. Ah, você sabe que quando o Papai Noel não conseguia dar atenção para as crianças mais, então ele contratou o Pedro Negro. É, Assim, cara, tipo, meu amigo, eu tenho uma hora aqui. não, não, aí ele diz, o que que você acha que aconteceria se Papai Noel descobrisse que o Eu fico Pedro Negro imaginando perdeu a os lista? seguranças dele, os capangas dele, só revirando os olhos, pensando, caralho, esse cara vai contar essa porra dessa história de novo. Puta que pariu. O cara, todas Já é as a alegorias terceira dele é vez essa Pedro Negro. semana. O cara não tem outra metáfora, porra. Porra, essa é a metáfora de Natal do cara. Não Ah, é nem Pedro Negro. Natal. Aí os caras meio que, os caras fazendo só com a boca, né? Assim, o cara falando, os caras fingindo, ah, o Pedro Negro, não sei o quê. Não, e a um certo momento o Jamie Foxx começa a fingir ser o Tom Cruise, então ele tira o óculos, se diz pro cara não ficar apontando essa arma, senão eu vou bater nele com ela, vou beat him É, to porque ele, death. ele pega, ele puxa, né, a essência do Tom É, Cruise pra entrar no papel, né? mas de repente o cara tava puxando a arma pra se dar um tiro por conta de ouvir essa história do Pedro Negro de O novo. Pedro Negro. Não aguento mais. É, mas, mas aí ele consegue a lista de novo. O Javier Bardem fica um pouco. Mas eu gosto que o Jamie Foxx, personagem É, dele no caso, pra se vingar do Vincent, do Tom Cruise, ele vai atacar o cara onde o cara mais vai sentir. é um desconto fudido, né? É, vou te dar um puta desconto. Ah, por causa desse erro, vou te dar 25. Não, vou te dar 35%. Ah, fuck it! Vou fazer de graça.
É. Mas não é que ele consegue a lista? Esse cara teria tão ferrado na vida real que eu nem te digo, cara. Hum, total, nem existe. Já sumiu com o corpo ali. Mas consegue a lista e aí o cara Mas assim, mas no continua. geral, que o cara fala assim, ah, eu achei que você fosse mais alto, né? Como se o cara. Primeiro que eu É. não entendi muito bem como você achei que fosse mais alto, já que o Tom Cruise, na verdade, é muito baixo, né? Ele não é. Ele certamente é mais baixo do que o Jamie Foxx, eu acho. Então eu não sei exatamente pelo o cara, o Javier Bardem. Ah, não, achei que você fosse mais alto. Bom, na É. verdade, Eu você fico ele é lembrando mais alto, né? aquele meme que você me mandou, aquele pôster fake do zoando o Eyes Wide Shut, que é É, ele com as costas para Nicole Kidman, que é altérrima, né? E ele em cima de uns 4 ou 5 livros, assim, muito bom. fica na mesma altura, cara, é muito bom, cara. É, é. Enfim. Mas, E no geral, vou te falar que em termos de assassino, se eu for contratar um cara que é. Em termos de, vou pegar um assassino profissional. Um uhum, cara como o Jamie Foxx, no personagem, é muito mais eficaz do que um personagem como um cara como no porte do Tom Cruise nesse filme. Porque você é, pegar um assassino. É que nem a coisa do ninja, né? Que as pessoas, a gente tem aquela imagem do ninja de preto, que uma máscara, que foi uma coisa muito que é totalmente fictícia de Canon Movies dos anos 80. Mas na verdade os caras eram tipo, um cara se disfarçava de jardineiro. Os caras eram os caras que estavam ali no meio do. Que eram as pessoas invisíveis da. é, Serviçais, eles entravam junto com os serviçais pra serem invisíveis ali e matar. Por isso que achavam isso, que os é. caras eram invisíveis, porque os caras não estão olhando. Então, um cara que é Você realmente acha que o é um termo ninja. taxista, teria sido É, um bom assassino. sem Porque dúvida. ninguém. O cara tá andando pra todo quanto é lado, ninguém olha exatamente pro cara, né? É. Você acha que o termo ninja assassin é redundante? Talvez. É que ninja não é um assassino? É, ninja normalmente é assassino, né? Que é coisa do cinema americano. Enfim, É. viajando aqui. Mas, Talvez um dia a é, gente faça um filme com um filme de ninja, American Ninja. Na verdade, nunca é. vamos fazer isso, mas. Aquele com o Chris Farley. É. Não, aquele não, aquele é o Ninja Trapalhão, sei lá. E aí a noite continua. Agora, a cena da boate eu acho uma zona. É uma zona, né? É uma zona. Eu não sei onde o Vincent achou que seria uma boa ideia matar o cara numa boate cheia. É, Ah, tinha merda, deu merda porque a polícia apareceu também. Sim, cara, mesmo se a polícia não aparecesse, é verdade. ele não tava esperando no banheiro pra dar um tiro no cara. É. Mas pelo menos uma coisa, eu acho que pelo menos a galera fica com medo e começa a correr, entra em pânico. Ih, mas porra, mas tu é um Não cara como os atirando filmes do numa John Wick, a boate. galera continua dançando enquanto a galera tá dando tiro, É. sabe? Mas John Wick também é outro universo, né? É. É. Mas, e eu acho que o John Wick foi muito inspirado por essa cena também. Por mais que seja muito mais absurdo, inclusive a escolha de usar, acho que é Paul Oakenfold tocando nessa. É, pô, pô. Que eu não curto. Eu já falei naquele episódio do Swordfish que eu não sou muito fã desse cara. É, eu Acho acho legal. Ah, um, funciona. Então, assim, né? As cenas é, não- de ação. mas é tão absurdo como você falou, o cara dando tiro pra todo mundo assim. É, não faz o menor E sentido. inclusive o coitado do Mark Ruffalo Porque toda a consegue lógica do cara é matar as pessoas e depois de matar o motorista como se fosse um acidente e. só que agora todo Só mundo que todo sabe mundo já do. viu o cara, a garçonete já viu o cara, o pessoal da boate toda viu o cara. Porra, todo É. mundo já reconheceu o cara já. Mas você acha que ele tá meio que no foda-se nesse ponto, já achando que tudo vai pro espaço, então Eu ele, acho que algumas ele coisas são só muito de quer. roteiro. Eu acho que às vezes no roteiro as coisas estão mais discretas e depois o pessoal fala assim: ah, porra, vamos meter mais uma cena de ação. Mas assim, é como Que, você por falou, exemplo, do. eu até entenderia meter uma cena de ação numa boate, mas se o plano fosse uma coisa low profile, Uhum. vou matar o cara no banheiro.
Sabe? Porque nem ele fez com o cara no Missão Impossível É, 4, 3, não tem Missão Impossível 3, que o cara vai no banheiro é. pegar o cara, não sei o quê. Ou Nikita, né, que mata o cara no banheiro. Uhum. É uma coisa assim, porra, o cara vai no banheiro, aí eu até entendo, aí, porra, aí de alguma maneira o segurança viu e no final vira um tiroteio, o cara tem que sair de lá atirando. Isso eu até acho ok. Agora, o plano do cara já era um caos. Já chega dando tiro ele. Ele já chega dando um tiro, como é que pode ser isso o plano do cara? É porque o Tom Cruise treinou tanto pra fazer aquele. Ele fazia o quê? Duas shots no peito e uma na E cabeça. Ele ficou assim, eu treinando não. isso por meses. Porra, e uma merda as seguranças das boates, porra, de Los Angeles. Porque qualquer boate dessa aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, os caras chegam pra você ver se tem arma. É verdade. É verdade. Não, Aí na tem um Barra montão da de furo aí. Tijuca. Ah, e eu, porra, tipo, eu conheci um cara que tinha uma boate na Barra da Tijuca e o cara ele falou assim: ah, esse aqui tem um armáriozinho que é só pra guardar arma. Que pega das pessoas. Não, eles Caramba. devolvem, mas os caras chegam lá. Ah, tem arma? Que é Barra da Tijuca, afinal. Aí o cara vai lá, ele tinha um armáriozinho. Aí tinha até uma caixa de terra que era pra disparar a bala que tá no cano e guardar a arma. Jesus. É, que Good aparentemente é uma times. coisa normal na Barra da Tijuca. Lá nos lugares que eu Crazy. costumo ir não tem, mas mesmo assim, os lugares que são mais de boa, pô, o É. pessoal sempre checa pra ver se você não tá armado. Sim, tem aquelas varas, né? Aquele negócio que. Saca? Mesmo que não seja uma coisa, porra, de uma puta segurança, mas alguma segurança tem. Os caras É. eles saem entrando com uma arma, tá Mas o que muito fácil de acontece é perceber porque só o cara tá pra. de Eu acho que terno. essa cena. É. Basicamente, com essa assassinato, ele consegue completar quase a lista inteira. É. E de brinde ele leva ainda o Mark Ruffalo, que tá tentando salvar o Jamie Foxx, ele leva um tiro a troco de nada. E, e, E e é essa, engraçado que o pessoal, vem, acabei de matar, vamos embora, né? Agora, pra mim, eu já te falei, o filme deveria terminar logo depois dessa cena. O meu roteiro, se eu tivesse controle do roteiro, eu diria o seguinte. Que o Jamie Foxx vai descobrir que o último alvo do cara é a Jada Pinkett Smith, e aí ele vai usar o carro, coisa que ele faz de qualquer jeito, mas ele se sacrifica pra salvar ele joga o a carro, mulher. capota o carro pra poder pra acabar com o É, negócio. sabendo que o É Vincent assim, eu acho melhor ser é melhor uma forma. máquina mortífera, o Vincent é uma máquina mortífera que conseguiu tudo, que o único controle que ele tem é de se suicidar com o cara. Só que eu partiria fora do viaduto e voaria assim no céu, assim. Tipo Aí, Thelma e aí Louise. o filme fazia um fade. É, Aí acordava o Tom Cruise no Vanilla Sky, assim, né? é Você verdade. teve um acidente? E com o Paul McCartney tocando, né? É. In the Vanilla Sky. Mas talvez se eu for pensar, talvez seja esse o filme. Na verdade, talvez eles tenham morrido nesse acidente. E o resto do filme é todo um sonho. É, a gente já fez vários filmes onde isso acontece, né? É. Vira tudo No final é sonho. tudo um sonho do cara. Na verdade, ele realmente morreu nessa cena. Porque, novamente, qual chance ele tem? O cara não tem treinamento de arma. Todo negócio, todo fim do filme é. Tá, mas rapidinho, só pra quem não lembra, ele liga pra Jada, ele descobre que a Jada Pinkett Smith é a próxima. Mas isso depois do carro ter capotado. Não, desculpa. O carro capota, ele se fere um pouco. O Tom Cruise, Terminator Style, levanta sangrando, correndo Claro. para o último alvo, que ele sabe onde é que ele tem que ir. Ele vai a pé, porque tanto ele tava com vontade de correr de qualquer jeito. Não dá para ter um filme sem ele correr um pouco, né? Então ele vai, sai correndo. Na Jamie verdade, aquela Foxx, lista lá, ele só precisava talvez, do cara da boate, né? é, Porque a Jada talvez. Pinkett Smith já tinha ido checar o prédio, então ele já sabia quem era. Ah, é verdade. Só que ela não tinha chegado ainda, né? Não, não, sim, mas ele já sabia quem era. É verdade. Ele fazia o Javier Bardem lá, aquela história toda do Pedro Negro, aquele papo todo. Foi pra pegar É um nome, verdade. então. É verdade. Makes no sense. Mas em qualquer jeito, o Jamie Foxx consegue não só. Ele consegue roubar uma arma de um policial, cara. Um Sim. policial de Los Angeles. É, mas é que o cara tava meio que ajudando ele a fugir, não sei o quê, aí ele acha o corpo. É, ele fica É, distraído porque o corpo cai do negócio, aí tu tá é, ferrado, cara. é. Mas em qualquer jeito, ele consegue roubar a arma do policial
O clímax é tudo que ele Ele consegue rouba um chegar. celular de uma pessoa, como se o cara estivesse em São Paulo. Você não Uhum, pode usar um celular que alguém vem e pega. né? É, é Um celular que exatamente. tava quase sem bateria. E eu vou te falar que, assim, hoje em dia isso parece uma coisa normal, né? Mas naquela época você carregava um celular desse, ficava uma semana carregado. É, que ele não usava nada, era só mandar no máximo SMS. Então você não. Essa coisa toda essa cultura toda de, pô, tem que andar com power bank, tem que andar com um cabo, tem que andar com não sei o que, era uma coisa que antigamente isso não existia. Você carregava o celular uma vez por semana. É Eu tinha verdade. esse celular que a Jada Pinkett Smith, eu tinha esse celular que esse. Esqueci qual era. Uma Nokia. marca, acho que era Motorola que ela usa. É que Mas eu hoje tinha Nokia tá exatamente. esquecido, né? Nokia tá esquecido no universo, né, do É, iPhones e dos exato. Android. Mas teve uma época antes do BlackBerry, antes da iPhone, que Nokia era tudo, meu Era, a irmão. Nokia era maior, né? Era Nokia e Talvez Motorola. Motorola tinha aquele Motorola StarTAC. é, Aquele StarTAC era maneiríssimo. é. E mas Bom, em parte ele consegue avisar ela. E acho engraçado que ela inicialmente acha que ele tá fazendo uma pegadinha com ela. That would be weird se você a primeira vez que você ligasse pra mulher que te deu um número, você fosse uma pegadinha que ela tá correndo perigo de vida, mas cara. esses homens hoje em dia fazem essas merdas mesmo, né? Ok. Tava só brincando. Vamos, vamos comer um picolé? Não, tava brincando. Tom Cruise não tá indo aí de querendo te matar, não. Vamos ali no Burger King, vamos. Enfim. Mas tudo culmina com eles no Assim, e a metrô. segurança desse prédio federal é uma bosta também, né? Não tem segurança, né? Tem um porteiro ali. É. Acho que o porteiro nem perguntou pro Tom Cruise onde ele tava indo. Não, não. O Tom Cruise mata o porteiro. Ah, ele matou o porteiro? Tem uma hora que o Jamie Foxx passa e tá o cara no chão. Ah, tá. Então, aí faz mais sentido. Não, mas você é um porteiro num prédio federal, cara. É Era pra uma ter. repartição pública Ou o com negócio fica casos. fechado e ninguém entra, É verdade. Absurdo. ou abre, mas tem segurança. Ah, o pessoal gosta de trabalhar até tarde. Então tem que ter segurança, pô. É verdade, é verdade. Mas é assim, ele consegue resgatar a Jada Pinkett, eles saem correndo pro. Ah, e a cena que ele corre, ele atravessa a negócio, ele cai de verdade, né? Porque parece ele correndo. Ah, é? Ele quebra a janela, ele atira na janela. Ele joga uma cadeira contra a janela Ah, é. e ele O pula Jamie Foxx. o Tom Cruise. Só que ele pisa sem querer na cadeira, que tava caindo, e ele voa pro lado, ele cai pro lado. Essa cena ele realmente não era. Ele caiu mesmo nessa cena, não era pra ter feito Mas isso. foi o Tom Cruise que caiu ou foi Tom o Jamie Cruise Foxx? caiu. Ah, tá. É bem visceral a parada. Você vê que os caras. Bem sincero. E acho que todo o treinamento que eles fizeram deu essa naturalidade pro personagem se comportar daquele jeito. Acho que é isso que tava falando, que acho que eu concordo depois de falar com você. Que os caras treinando tanto, né? Já são o personagem. Não, assim, realmente é uma coisa bem filmada, saca? Você vê os raciocínios, você vê o. Ali de Michael Mann, que dirige, porra, dirige bem pra cacete o filme, né? Puta que pariu. É, é. Mas E aí. Ah, Hum. eu ia falar, já ia entrar no metrô já. Não, porque a cena do metrô, o meu problema com essa cena é que é uma cena maneira, mas eu já vi essa cena em outros filmes. Speed, eu vi. Ela não introduz nada de legal. Eles perderam uma oportunidade de fazer um clímax bem interessante e mais poético, né? Do cara se suicidar. Que a vida dele também. A gente tava decidido que o Jamie Na Foxx verdade, aquele era um Operação loser. França é que tem a grande cena de metrô, não sei se você já viu esse filme. Que é com o Né? Gene Hackman, tem uma puta cena de metrô no final. O próprio Tom Cruise já fez uns 3 ou 4 filmes onde acaba num trem. Missão Impossível É que você 1. falou velocidade máxima, mas aí eu fiquei imaginando deles entrarem e um cara aparecendo, cara, mas tem uma bomba nesse trem. Aí escala mais ainda a tensão ainda. Eu vou aumentar a velocidade. É, Mas a na gente vai. verdade, resumindo, o Tom Cruise venceu no fim. Se não fosse por o fato que ele morre, ele conseguiu a E o missão fato que ele dele. não termina porque a mulher vive. Não, mas o caso da mulher tá.
Ah, não, Eu se não o falo, intuito do cara. Tom Cruise foi fazer o cara atingir, ter autoconfiança nele mesmo, aí ele ganha no final. Não, mas eu tô falando, o caso dela foi E pro água abaixo, né? Não eu tem ainda tenho mais. meu fanfic, Ah, que no final era que nem aquele filme, o o Game jogo, né? Night. Game Night. Que aí no final o Tom Cruise só abre o olho, morto. E fala assim, esse foi só Game Night. É, Isso foi tudo orquestrado para fazer você criar confiança em si próprio. é. Sua mãe queria que você ganhasse mais confiança e você É. montasse sua limusine. Agora, você acha que ele montou o. Mas rapidinho, só um outro detalhe que eu acho muito interessante nesse filme, é que ele no final eles estão. Ele tem aquela coisa do metrô toda, não sei o quê, entra, sai, e no final eles estão fazendo um stand-off, né? Os dois, o Tom Cruise e ele. E ele sabia como o Tom Cruise ia atirar, então ele foi um pouco pro lado e a luz apaga naquela hora. Que tem vários defeitos de luz ali no metrô, né? Aham. E nessa hora que a luz apaga, o Jamie Foxx atira. É. E uma coisa que ele fala durante o filme inteiro, que eu vejo que ele dá sorte no negócio lá da. Ah, você conseguiu mesmo, você acertou mesmo. Ele, I got lucky with the lights. É. Porque ele não quer nem falar que ele, porra, não é, eu sabia. Ele fala assim, não, eu dei sorte com as luzes de sinal, né? Estavam tudo verde, estavam não sei o que, deu sorte. E nesse ponto ele realmente deu sorte com a luz, que a luz apagou na hora que o Tom Cruise ia atirar e ele conseguiu matar o Tom Cruise. Maneiro, conseguiram uma coisa maneira, assim. É. É. Mas, e aí acaba ele repetindo aquele negócio que ele tinha falado no começo do filme, que ele tinha ouvido uma história de um cara que morreu no metrô e ficou andando por horas em várias paradas, ida e volta, até que alguém notasse que ele tivesse morto, né? Mas no caso dele, Mas você acha que no final. Hum, Eu quando quando eu assisto, normalmente eu acho que ele não conseguiu recarregar a arma pra tirar. aham. A impressão que eu tenho é essa. Mas eu vi que tem gente que interpreta que na verdade ele não quis matar. O que que você acha? Interessante. Que ele A minha criou. leitura, na verdade, sempre quando eu assisti, foi a leitura de ele tava muito fraco, ele não conseguiu recarregar. Eu acho que no fim das Mas contas tem gente ele. que leu que ele, na verdade, ele podia ter feito isso, mas ele não fez porque ele pensou, bom, já vou morrer mesmo, que diferença faz, foda-se. Talvez ele, da subconsciência dele, ele criou uma conexão com o personagem do Jamie Foxx que meio que enfraqueceu ele, porque o Jamie Foxx mexeu com ele nas falas, que ele tem um momento antes dele virar o carro, ele fala, você não é uma pessoa de verdade, e você vê que isso mexe um pouquinho com algum do backstory que a gente não sabe, nunca vai saber do personagem do Tom Cruise, e ele fica mexido. Então É porque e os depois dois ele personagens acelera. são opostos num ponto. Como eu tava falando, o Jamie Foxx, ele é um cara que pensa, mas não faz. E o Tom É. Cruise acaba sendo um cara que faz, mas não pensa. Então, pra ele é tudo, cara, que esse cara, não sei. Aquele ali, todo mundo vai morrer. Então, ele é um cara. Mas se ele Então, parar pra talvez, pensar, é, o meio termo dos dois, encontrou ali no fim. é, ele Que fez alguma coisa. um cara deu tiro sem pensar e o outro cara meio que hesitou, talvez por um É. segundo, e aí, então talvez é isso. Agora, o fato é que o caso da Jada Pinkett Smith tá por água abaixo, que todos os testemunhos morreram, mesmo se ela tá viva. Acho que é até um alívio pros narcotraficantes, que se matasse uma promotora ia ser muito mais pesado pra eles, que Não aí sei, cara, que ideia de plano é esse de matar uma promotora? e aí ia vir promotora federal, cara, tá Porque fodida. uma Os coisa caras é o não. cara matar um monte de outros caras que também são traficantes e não sei o que, não sei o que lá. É, Porque aí acaba sendo uma é. coisa muito de. A polícia também tem todo aquele trabalho de policial, o cara era traficante mesmo, o cara era assaltante É, eles vão mesmo, empurrar com a barriga, né? morreu tarde, aquela porra toda. É, Então, na verdade, matar uma promotora não faz o menor sentido. Mas né? eu entendo que os caras botaram isso pra poder dar uma motivação maior pro personagem, aquela coisa toda. E assim, e honestamente, eu não. Quando a gente vê o filme várias vezes, a gente sempre pode achar mil coisas esquisitas.
Eu Uhum, acho que o importante é quando você assiste o filme pela primeira vez. uhum. Se você assistiu pelo filme pela primeira vez e você não viu isso, se isso não te incomodou, você assistiu o filme, pô, aquele erro ali, você vê que na porta, lá no fundo, tem um reflexo da lente da câmera. Cara, você viu isso na primeira vez? Se tu viu isso na primeira vez, o filme é uma merda. Agora, se tu viu isso na porra de ver 500 vezes a porra do filme e tu viu isso, cara, toma no cu. Isso não é um problema. É verdade, concordo. Sacou? Então, assim, esse Concordo. tipo de coisa, assim, se me incomodou quando eu vi o filme pela primeira vez? Não. E nem pela segunda. Agora, vendo o Hum. filme para analisar, para fazer um episódio, aí tu fica se perguntando, o que eu trabalho vira um trabalho analítico, né? Não é só ver o filme, mas É, é como você analisa o filme, como o filme vai ser e tudo mais. é. Então você pensa nessas coisas. Mas, porra, eu não parei para pensar nisso quando vi pela primeira vez. Agora, uma coisa que eu parei pra pensar depois é, será que ele ficou com ela no filme ou foi só um date depois? Ah, sabe, a gente não tem nada em comum mesmo. Olha, normalmente num momentos desses a pessoa acaba criando algum laço que vai durar Você alguma salvou, coisa, pelo menos, salvou a né? minha vida. Mas pode ser que não Mas dure será que muita ela coisa. botou pilha pra ele É que nem, finalmente? que nem o Velocidade Máxima, o Keanu Reeves e Eu a acho que Sandra no Bullock. fim da conta ele diz, bom, você agora não tem mais carreira de promotora. Que tal você investir Ela tem, ela só não tem num. mais um tribunal ali para um dia É, seguinte. mas ela. Bom, de repente você tem que dar um cool off num perseguir traficante. Que tal você montar uma rede de limusine comigo? Aí eu investir uma Vira grana. motorista. Aí ele pode apresentar o plano de negócio pra ela, assim, no date. Sim, ele me parece um Não, cara bem chato. ele é malo, né? Ele parece um cara muito chato. Então, não sei se um cara que. Eu acho que a Jada Pinkett Smith vai ter muito saco É, pra é. lidar, Ela prefere um Will Smith, né? Dá saca? tapa na cara, trocou de nada, assim. Mas o Will Smith naquela época era um cara maneiro. Ele é bom, ele fez um erro É grotesco, porque né? agora ele Na vida. tá. Ele cometeu esse erro e ainda cometeu aquela música nova que ele lançou. Que puta que pariu, coisa horrorosa. I like big É, girls. like beautiful girls, sei lá, eu gosto de mulheres bonitas. Meu Deus, o cara Mulheres tá pagando bonitas. mico Sabe? atrás do outro, esse cara. Cara, aquilo ali foi uma vergonha ali absoluta, assim. É, Mas enfim. é isso. É, mas é isso, né? É isso. Esse é o nosso episódio. Espero que tenham curtido. E Deixe um like lá pra gente se gostaram. E comente também, comentem né? O que que vocês se vocês acharam. gostam de. É. E até E semana que uma vem. ótima semana.